Dia de domingo, frio, chuvoso, a gente fica um pouquinho mais acanhado. Mas eu tenho certeza, a total certeza, uma convicção no meu coração, de que Deus te atraiu aqui até hoje para ministrar uma palavra no seu coração. Não porque eu fui o escolhido dessa manhã, desse dia, não. É porque a gente, na verdade, nem tem nada para te oferecer de nós mesmos, mas é porque o Senhor tem algo para você. Você pode dizer amém? Como Deus tinha para aquela viúva que o pastor Tiago acabou de ministrar aqui na oferta, Ele também tem algo específico para você. E a fé faz muito mais sentido quando a gente está no meio de um caos. No meio de algo que está parecendo desordenado na nossa vida. Faz sentido ou não faz? Quando as coisas estão difíceis, a gente se apega bem mais ao Senhor, certo? Mas olha só, hoje eu fui escolhido então para continuar essa série de mensagens tão abençoadas que é Quando Jesus Entra na Casa. Nós aprendemos algo poderoso nesses últimos domingos, de quando Jesus entra em nossas casas, Ele muda tudo. Ele muda a ordem de todas as coisas. O pastor Tiago nos ensinou sobre a casa onde os discípulos estavam reunidos, cheios de medo, trancados, desanimados e sem direção. Jesus entrou naquele ambiente e ele restaurou todo o ânimo, ele devolveu o propósito, ele voltou a ocupar o centro da vida daqueles homens. Mas eles precisaram deixar que Jesus entrasse na casa. Aprendemos que quando Jesus entra, não apenas o ambiente físico é transformado, mas nós principalmente aprendemos que é o nosso coração que muda. Foi isso que o pastor Tiago trouxe no primeiro domingo da série que a gente começou a fazer quando Jesus entra na casa. Depois da semana passada, a gente teve uma palavra poderosa da pastora Daiane, que ela trouxe com profundidade para nós sobre a casa de Simão, o fariseu. Vimos Jesus confrontando a religiosidade e valorizando um coração verdadeiramente quebrantado. Uma mulher desconhecida invadiu a casa de Simão, se lançou aos pés de Jesus, honrando Jesus muito mais que o próprio dono daquela casa. Simão conhecia as Escrituras, ele tinha uma aparência de religioso, de quem ia na igreja, uma aparência de santidade, mas não reconhecia Jesus como o Senhor da vida dele. Foi isso que a gente aprendeu na semana passada. Ele valorizava muito mais os rituais da religião do que um coração rendido. Então, olha, nós aprendemos que quando Jesus entra na casa, ele muda o ambiente, sim, o ambiente da casa, mas ele muda primeiro o nosso coração. Depois nós aprendemos que ter uma aparência religiosa não tem importância para Jesus. O que de fato importa para Jesus é quando a gente se lança aos pés dele, se arrepende e reconhece que nós sem ele não somos nada. E hoje, eu quero falar para você que a Bíblia já diz para nós que ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Salmo 51, 17. Eu quero te convidar hoje a abrir o seu coração. Deus tem algo para você, Deus tem algo para sua família. Você não foi um erro, você não é um erro, você não pode se basear no seu passado. Deus tem um plano para você. E pode parecer que hoje tudo esteja confuso demais, pode parecer que hoje tudo esteja desordenado demais, e você fica pensando, cara, você não sabe como é a minha casa, você não sabe como eu estou por dentro. Mas eu quero falar com você, meditar com você hoje sobre uma casa que Jesus gostava de estar. Uma casa onde ele encontrava descanso. Uma casa onde ele costumava repousar. O nome dessa casa é a casa de Betânia. Ali moravam 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E ao longo dos textos que nós vamos ler hoje, você vai perceber que Jesus era próximo dessa família. Então nós vamos ler 3 textos hoje. E baseado nesses 3 textos, nós vamos descobrir que existiam 3 casas dentro da casa de Betânia.
E eu quero que você preste muita atenção, querido. Deus tem algo muito especial para nós essa noite como igreja, essa manhã como igreja. E Ele tem algo muito especial para a sua casa. Olha para a pessoa que está lá e diga assim: Deus quer falar com você. Então, presta atenção. Amém? Vamos lá então. Nessa casa não era apenas uma casa de visita para Jesus. Jesus frequentava aquela casa. Então, nela havia relacionamento, havia intimidade, havia amor. Essas pessoas eram próximas de Jesus. Nem toda casa onde Jesus entra é uma casa perfeita. Sua casa é perfeita? A minha não é. Mas toda casa onde Jesus entra precisa estar disposta a ser transformada. Não adianta você vir aqui todas as manhãs, noite, durante a semana, ir nos grupos de conexão, se você não deixa Deus te transformar. Uma das coisas que Jesus mais tem falado ao meu coração: você vai se dobrar a mim ou você vai continuar assim? Então, para a gente não ficar tão alongado aqui, abra sua Bíblia lá comigo no primeiro texto que nós vamos ler. É Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42. Vamos lá. Você pode dar um glória a Deus, hein? Pode ser melhor, glória a Deus? Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Lucas 10, verso 38 até o 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Então, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus! Esse é um texto muito conhecido. Nós até cantamos, tem uma música chamada Boa Parte. E como Maria, não vou cantar que senão você vai embora da igreja. Mas a gente já cantou essa música, a gente já se derramou escutando ela. Mas olha, hoje eu quero meditar com você com um pouquinho mais de profundidade nesse texto. A gente fala sobre Maria aos pés de Jesus, mas hoje eu quero aprofundar esse texto com você, porque aqui não existe apenas uma comparação entre as duas irmãs. Porque geralmente a gente já viu a exposição da gente comparando as duas irmãs. A atitude de uma jogada aos pés de Jesus e a outra igual uma doida correndo para lá e para cá. Mas eu quero mostrar para você que aqui existe uma revelação sobre prioridades espirituais. E a nossa casa precisa ter isso. A primeira coisa é Jesus chega naquele povoado e ele é recebido por quem? Por Marta. O texto diz que foi Marta quem tomou a iniciativa, foi Marta quem abriu a porta, foi Marta quem chamou Jesus para entrar. E isso, na cultura judaica, tinha um peso muito grande. Quando você, na cultura judaica, ia receber alguém na sua casa, Jesus, ele era um homem muito reconhecido naquela época. Se nós vamos ler os capítulos que vêm anterior a esse, você vai ver que Jesus já havia curado, Jesus já havia purificado leprosos, Jesus já havia feito grandes maravilhas diante do povo. E Jesus, ele era reconhecido como um rabino, um mestre, alguém que ensinava. E isso tinha um peso muito grande de autoridade dentro da sociedade. Então, essa mulher, ela tinha ido até Jesus para chamá-lo, para ir para a casa dela. E Jesus não era uma visita comum. Jesus carregava a manifestação do reino de Deus. Jesus era alguém que trazia algo diferente na vida dele. Então, essa mulher, ela estava preparando o quê? Era necessário, quando você recebia alguém de autoridade assim, preparar a casa, preparar o alimento, oferecer uma água para lavar os pés,
trazer descanso, conforto e hospitalidade. Servir fazia parte de honrar aquela pessoa. A gente faz isso também, mas você não lava o pé de ninguém que vai na sua casa, né? Você lava? Eu já fiz umas visitas aí, meu irmão. Deus o livre, depois de um dia completo, você pegar uns irmãos para lavar o pé, você vai falar: Senhor, dai-me glória para fazer isso. Que tem os irmãos que carregam um chulezinho. Mas tirando isso, pensa, essa mulher teve que preparar tudo isso. E aqui nós precisamos tomar cuidado com uma interpretação que muitas vezes a gente faz errada. O problema de Marta não era servir. O serviço não era um problema para Jesus. Servir nunca foi um problema para ele. O próprio Cristo veio para o quê? Servir. O próprio Jesus veio para servir a todos. O problema de Marta era permitir que o serviço roubasse a devoção dela. Roubasse os olhos dela de Jesus. Esse era o problema de Marta. Marta estava atarefada demais e não conseguia olhar quem ela estava recebendo. A gente se encontra assim às vezes, não? Ela estava preocupada para fazer algo para Jesus e parou de desfrutar de Jesus. Esse é o perigo, querido. Porque é possível trabalhar para Deus e ainda assim estar longe de Deus. É possível ir para a igreja e estar longe de Deus. É possível ter um GC e estar longe de Deus. É possível você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, colocar no seu trabalho, colocar no seu escritório e você estar longe de Deus. É possível você fazer uma série de coisas e Deus não estar com você. É possível sim o altar e não estar, fazer um altar, fazer grandes coisas para Deus, mas não estar aos pés de Deus. Marta estava desse jeito. Eu imagino, sabe, quando eu era adolescente, os meus primos, o Fê tá aqui, um dos meus primos, tem um que está na Inglaterra agora, o Bruno, e tem o Vini que está lá no interior. Cara, eles viviam na minha casa todo final de semana. E adivinha como a minha mãe ficava com 3 adolescentes, que adolescente quase não come, né? E a gente corria, jogava bola, fazia um monte de coisa. A minha mãe ficava com o pano de prato aqui e na cozinha, para lá e para cá. Para tentar servir a gente da melhor maneira. E eu imagino Marta dessa forma. Eu imagino a Marta com um pano de prato aqui, andando para lá. Meu Deus, a mesa está pronta. Ai, Jesus amado. Ai. E Jesus estava o quê? Sentado. Ensinando com os discípulos sentados com ele. E quem mais estava sentado? Maria. Mas Marta estava ansiosa, aflita e fragmentada. Bota aí para nós, a primeira casa é a casa da distração, da aflição e da fragmentação. Tem muita gente assim na igreja hoje. Tem muita casa assim hoje. Tem muita gente ansiosa demais. Tem muita gente fragmentada nos sentimentos, arrasada, acabada. O nome de Marta significa responsável, organizada. Olha isso, é bem isso que ela é, não é? Ela refletia tudo isso. Uma pessoa que queria organizar, que queria fazer. Isso é ruim? Não é. Mas quando a gente começa a tirar os olhos de Jesus, se torna algo ruim. Então, no original, essa expressão carregava algo assim, dividido internamente. Por dentro, Marta estava fragmentada na alma, distraída por dentro, ansiosa no coração. Marta não estava errada por servir. Ela estava errada porque o coração dela estava desordenado. Estava bagunçado. Estava sem direção. Querido, o apóstolo Paulo diz o quê? Que esquecendo-me das coisas que se passaram, eu olho para o alvo, que é onde os olhos dele estavam. Onde os seus olhos estão hoje? Para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Deus está nesse lugar, cara. Ela não estava errada porque o coração dela estava desordenado, só isso. Ela estava presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Jesus estava dentro da casa de Marta, mas Marta estava ocupada demais para contemplar.
Você já aceitou Jesus, já entregou a sua vida para Jesus. Jesus está dentro da sua casa, mas você está ocupado demais. Muito trabalho, muita correria, muita coisa. Cara, se tem uma coisa que eu tenho percebido que virou um vício nosso. A pessoa pergunta para você, como é que você está? Cara, tá tudo muito corrido, você não está fazendo nada. Eu tenho dia de folga no trabalho. Tava tão corrido, né? A pessoa fala, nossa, a pessoa já chega assim, parece que ela está cansada o tempo todo. Você já percebeu isso? As pessoas andam cansadas o tempo todo. O tempo todo. Porque os olhos pararam de estar na vida de Jesus. Cara, eu admiro nosso pastor. Me permita usar um exemplo seu aqui, tá, Thiago? Depois você me corrige se eu te expor aqui. Cara, o pastor acorda às 5 da manhã, ele posta. Depois ele vai para casa, fica com os filhos, toma café. Ele é empresário, ele é pastor, ele é isso, ele é aquilo. Cara, às vezes ele vem atender, ele já me atendeu e nós ficamos até 11 horas da noite, no outro 11h30, até às vezes meia-noite. E ele já, indo no outro dia, foi fazer o quê? Academia. E eu nunca ouvi ele dizer para mim, o tempo que eu estou caminhando com ele, cara, tô tão cansado demais. Deus já me deu palavras para eu orar para ele, para trazer refrigério, mas eu nunca ouvi da boca dele dizer, tá pesado demais para mim, Luiz. Mas você precisa ter uma agenda um pouquinho mais apertada, servindo os 2 cultos, fazer alguma coisinha a mais, o seu coração já tá cansado demais. Sabe por que você cansa? Porque os seus olhos pararam de estar no lugar correto. E a gente está preocupado demais com a eleição, preocupado demais com muitas coisas, que nós não podemos alterar a ordem se não for olhando para Cristo. E talvez hoje seja o retrato de muitos, né? Como eu falei. Deus está na sua casa, mas você continua agitado, preocupado, ansioso, dividido, agitado com as contas, agitado com o futuro, agitado com os filhos que são uma bênção de Deus, agitado com o seu casamento que já está mais para lá do que para cá, agitado com aquilo que ainda não aconteceu. Você acredita que tem gente que está agitado com algo que não aconteceu ainda? Agitado tentando controlar só o que Deus pode sustentar. O Senhor diz, por que vocês andam ansiosos? Por acaso vocês podem acrescentar algum dia a mais na sua vida? Você tem esse poder, querido? Ora por mim. Se você tem esse poder, eu quero que você ore por mim depois de acrescentar uma vida, um dia a mais de vida para alguém. Por que nós estamos andando tão ansiosos? Aqui precisamos entender algo importante. A ansiedade não é apenas um excesso de preocupação. Muitas vezes ela revela um coração tentando assumir o controle que pertence a Deus. Seus dias pertencem a Deus? Meu Deus do céu, Senhor, vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Pai. Seus dias pertencem a Deus, crente? Até para falar a gente tem que ter convicção, querido. Pastor parece coach, que a gente fica toda hora repetindo. Repete aí, igreja. Repete aí, igreja. Mas não é isso. É para você ver como a gente tá por dentro. Quando você tem certeza de algo, querido, você grita. Você bota para fora. Porque aquilo é certo. Não existe dúvida com Deus. Ou é ou não é. O que a Bíblia diz? Seja o seu sim, sim, seu não. Não existe talvez. A ansiedade não é apenas esse excesso, então. Ela tenta tirar o lugar de Deus de você. Muitas vezes ela revela esse coração. E é quando a alma diz, se eu não resolver, ninguém vai resolver. Se eu não segurar, tudo desmorona. Se eu controlar tudo, se eu não controlar tudo, tudo vai acabar. E isso revela um problema espiritual. Porque confiança é controle. E controle não ocupam o mesmo trono. Confiança e controle não ocupam o mesmo trono. Tem algum desses dois ocupando o trono do seu coração. O Deus que nós servimos, Ele governa. Não adianta vir aqui cantar Alessandro Villa-Boas. A minha vida Ele governa. Só que você sai daqui, como diz muito bem, diz nosso pastor, até no estacionamento, já está xingando a mulher. A mulher já está xingando, vou ter que comprar um frango porque demorou o culto. Frango de novo. Queridos, quem governa de verdade o seu coração? Quem está te governando? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, quem está te governando?
Muitos de nós estamos como Maria, frequentamos igreja, levantamos as mãos, cantamos, ofertamos, conversamos com os irmãos, mas faz tempo que nós não paramos verdadeiramente para ouvir Jesus. Faz tempo que não nos assentamos aos pés de Jesus. Faz tempo que não o contemplamos. Pede para alguém no parque hoje ficar olhando para o céu. O cara começa a tremer a perna assim, porque ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele não consegue contemplar a beleza de Deus. O que nós cantamos aqui, Cristo, a beleza de Deus. Algo que é belo precisa ser contemplado. Quando você vai no museu, você já foi a algum museu? Você vai no museu do olho. Você vai lá para o quê? Para contemplar. Para contemplar uma arte. Nós não conseguimos olhar para Deus e contemplá-lo como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós só queremos de Deus algo que Ele nos dê. Me dá algo, Senhor. Precisamos voltar para o lugar de contemplação no Senhor. Faz tempo que não somos discípulos, apenas frequentadores. Faz tempo, querido. E aqui está uma das partes mais profundas desse texto. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Isso naquela cultura não era permitido para as mulheres. Você já viu Jesus falar, vem aqui a minha discípula. Maria estava se colocando no lugar de discípula. Maria estava se colocando junto com eles. Cara, quem está vindo? Marta abriu a porta. Jesus está chegando. Marta chegou assim, pá, abrindo a porta. Jesus está chegando. Arruma. Junta. O sofá está errado. Vai para lá. Lázaro. Nem cita Lázaro no texto, mas eu estou imaginando, tá? Os caras que pregam aqui não ficam bravos comigo. Não é heresia. Não estou saindo do texto. Estou só usando uma imaginação para ilustrar. E aí o que acontece? É agitada. E a outra, quem é que está vindo? Jesus, calma. Ai, Jesus está vindo. Jesus sentou, ela já foi dando aquele jeitinho. Sabe quando alguém está fugindo do serviço? Alguém fugiu da limpeza da casa quando a mãe estava junto? Você começa a fazer, né? Minha mãe não está vendo, deixa um pouquinho mais para lá. E a gente vai se jogando naquele lugar. Maria escolheu isso. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Isso significava assim, ó, eu reconheço a sua autoridade. Eu me submeto ao seu ensino. Oh, meu Deus. Eu quero a sua palavra, eu quero que a sua palavra me governe. Eu quero de verdade. Eu estou aqui, ó, dos teus pés, porque é o que eu quero. Não é da boca para fora. Não é uma emoção de culto. Não é uma oração bonita. É o meu coração gritando que eu quero estar aos teus pés. Isso tem diferença. Maria não estava apenas ouvindo uma boa mensagem. Maria estava dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor defina quem eu sou. Isso tem profundidade, querido. Quem você é hoje? Foi algo definido por Deus ou por você mesmo? Enquanto Marta servia, Maria se entregava a Jesus. Jesus não despreza o serviço de Marta, querido. Mas ele corrige a sua prioridade. Olha lá, no texto diz o quê? O que Jesus diz para Marta? Marta, Marta. Toda vez que a Bíblia chama assim, Abraão, o que significava? Que Deus queria dar uma ordem, uma correção, uma exortação, uma direção. O que Jesus estava fazendo com ela era Marta, Marta. E eles entendiam isso. Era da cultura deles. Marta, Marta. Ou, em verdade, não tem assim na tua Bíblia? Em verdade vos digo. Marta, Marta, ele estava querendo chamar a atenção dela. Você está ansiosa demais e preocupada com muitas coisas. É como se Jesus dissesse assim, Marta, você está se perdendo no meio daquilo que deveria ser apenas uma ferramenta. O servir como uma ferramenta. Deveria ser só uma ferramenta, querido. Só que você pegou o serviço e fez o seu Deus. Você pegou o servir, o fazer e colocou antes de contemplar, de ser devoto ao Senhor, de se entregar a Ele. E isso está errado. É por isso que a distração, a aflição e a fragmentação entraram na sua vida.
Você está fragmentado por dentro porque os seus olhos estão em outra coisa. Então vem uma das frases mais poderosas do texto. Olha o que Jesus diz para ela: uma coisa só é necessária. Só uma coisa é necessária. Todos os domingos foram ditos aqui, por quem trouxe a palavra: coloque Jesus no centro. Uma coisa só é necessária: Jesus no centro. Uma coisa só é necessária: Jesus, dono das minhas finanças. Uma coisa só é necessária: Jesus, o cordão de 3 dobras é Jesus no casamento. Uma coisa só é necessária: Jesus, para me dar sabedoria, para conduzir e educar meus filhos. Uma coisa só é necessária: Jesus habitando dentro de mim, governando quem eu sou. Não uma opinião política, não uma ideologia, não o achismo que a gente tem. Jesus estava dizendo que o resto não importava. Ele estava dizendo que existe uma prioridade acima de todas as outras. Antes do serviço, a presença. Antes da atividade, a intimidade. Antes da performance, a rendição. Antes de fazer para Deus, estar com Deus. É assim que é a ordem das coisas, não o contrário. Como que você tem vivido? Maria escolheu a boa parte, essa não lhe foi tirada. A pergunta que fica hoje para nós é: o que tem roubado os seus olhos de Jesus? Talvez não seja apenas pecados escandalosos. Às vezes são as bênçãos de Deus, é o trabalho, é o dinheiro, é o ministério, é o ativismo religioso. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim, quando vocês entrarem na terra prometida, onde mana leite e mel, não esqueçam do seu Deus, que os tirou do Egito. O que o povo fez logo que entrou lá? E era uma bênção, não era? As promessas de Deus estão roubando você dele? O que Deus tem te dado está roubando os seus olhos de Jesus? Querido, a bênção é para evidenciar um coração obediente. A bênção de Deus é a evidência de um coração rendido, não de alguém que esquece de Deus. Que o Senhor nos livre disso. Que Ele possa nos abençoar, nos prosperar, como o pastor falou, mas que nós não venhamos virar as costas para Jesus. Coisas boas também podem nos afastar de Deus quando ocupa o lugar de Deus. Jesus ama o seu serviço, queridão. Eu não estou pedindo para você chegar no pastor e falar: pastor, agora não vou mais servir. Não é isso. É você mudar a ótica de como você está fazendo as coisas. E hoje ele continua dizendo para você uma coisa só necessária: olhe para Cristo novamente, volte para os pés de Jesus. Porque quando Jesus entra na casa, Ele não quer apenas uma organização, Ele quer o governo. Quando Ele entra na casa, Ele não quer apenas um serviço, Ele quer ser o seu Senhor. Quando Ele entra na sua casa, Ele não quer uma atividade, Ele quer o seu coração. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Vamos então para a segunda casa. Vamos para a segunda revelação de Deus. Agora vamos para a segunda cena dessa casa. Se a primeira revelação foi uma casa onde havia serviço, mas também havia distração, agora a gente vai para a casa de Lázaro. Uma casa da dor, do luto e da perda. Porque toda casa, mais cedo ou mais tarde, será visitada por essa coisa, chamada dor. Queridos, há mais ou menos 1 ano atrás, já quase, eu fui diagnosticado com câncer. Eu vou te falar que, quando o médico te diz, você tem câncer, praticamente assim, cara, você vai morrer em algum momento, é assim que você escuta. Mas não um momento que você espera de uma morte natural, você vai morrer. É uma sentença que vem para você. E eu lembro que eu escutei um médico falando 1h30, o que precisaria fazer, e eu saí de lá, eu entrei no carro. Tem uma música do Alessandro Villaboa que diz que: estou firmado na rocha, nada me abalará. E eu comecei a cantar aquela música até o meu trabalho. Falei: Deus, a minha filha vai fazer 2 anos. Por que isso está acontecendo?
Deus, eu entreguei minha vida pro Senhor, eu já até desviei. Mas quando eu voltei, eu fiz um voto contigo, que eu vou te servir até eu morrer. Que eu não saio mais. Que a minha vida é sua. Mas por que o Senhor está permitindo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Existe um momento que a dor entra na nossa casa. Existe um momento que a dor pega a gente. Existe um momento que a gente pensa, não vai dar para passar por isso aqui. Não vai dar, Senhor. Mas eu disse para ele, Senhor, Tu podes me curar. Tu podes todas as coisas. A minha vida é Tua. Eu sequei as minhas lágrimas, eu senti o Senhor. E daí teve um culto que eu vim aqui, foi a minha primeira experiência, assim, eu nunca tinha passado por isso. Quando o pastor colocou a mão na minha cabeça, os irmãos líderes e IECs vieram aqui e oraram, o meu corpo pegou fogo inteiro, parecia que eu estava incendiando, eu comecei a suar. E era como se alguém tivesse colocado a mão, porque a região do câncer era aqui, ó. Alguém tivesse colocado a mão e eu senti algo extraordinário. E depois eu voltei para a médica, que a gente tem que fazer vários exames. E ela falou, Luiz, eu não sei o que aconteceu, mas não tem resquício de nada em você. Nada. Você pode aplaudir o Senhor? A dor pode entrar na sua casa, mas nós servimos um Deus que é bem maior. Bem maior. O que é impossível para você hoje é possível para Deus? Queridos, eu quero te incentivar a botar tua fé agora em ação. Porque essa casa, ela desafia isso, a sua fé. Toda família conhece o dia da mesa cheia, mas também conhece o dia da notícia difícil. Por muito tempo na minha vida, na minha adolescência, nós dependemos de cesta básica. Dói, querido, mas Deus está nisso também. Dói para o coração de um pai ter que depender de cesta básica para alimentar os seus filhos, mas Deus está nisso também. A gente tem que parar de cantar as músicas aqui e não viver. A gente levanta a mão e diz, a porta aberta é você, a fechada é você. E quando Deus fecha a porta, você também fecha o coração. Vamos parar de ser hipócrita, cara. Vamos parar de tratar Deus como ele não fosse inteligente o suficiente. Vamos respeitar o senhorio dele. Vamos respeitar a supremacia dele. Vamos respeitar quem ele é. Vamos parar de agir assim com Deus. Deus sonda o coração humano. Deus conhece você. Deus quer tirar a dor da sua casa. E agora em Betânia, nós estamos mais diante de uma mesa sendo preparada. Nós estamos diante de um luto. Eu quero que você vá comigo para João capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1, o verso 3 e 6. Olha lá, querido. Acha aí. Vou pedir para você deixar a Bíblia aberta agora, tá? Vamos lá que o meu tempo, ele só vai. Ele nunca para. Então vamos lá. João verso 3 diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não acabará em morte. É para a glória de Deus e para que o Filho seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias onde estava. Aqui já existe algo que parece contraditório. O texto faz questão de dizer que Jesus o quê? Amava Lázaro, Maria e Marta. Mas não é contraditório ele esperar 2 dias? Se alguém está doente da sua família, o que você faz? Chega a notícia, você espera 2 dias ou sai correndo? Você sai correndo. E aqui uma contradição para nós. Jesus esperou ainda 2 dias. Se você vai ler no capítulo 10, Jesus, no final, no último versículo do capítulo 10, Jesus estava à beira do Rio Jordão. Lá onde João Batista começou a pregação, o batismo, lá onde até ele mesmo foi batizado.
E aí, Jesus está lá nessa cena e chega a mensagem para Jesus. Não foi no WhatsApp, tá, querido? Não foi o áudio da Marta. Não foi, não tinha isso. Chegou alguém lá. E isso dava alguns quilômetros de Betânia. E Jesus esperou isso 2 dias. Porque, humanamente falando, quando amamos alguém, a gente corre igual louco para essa pessoa. Se alguém que amamos está mal, nós queremos chegar rápido. Mas Jesus não corre, Jesus permanece no mesmo lugar. E aqui é uma verdade profunda. Nem sempre o amor de Deus se manifesta na velocidade que a gente espera. Já aconteceu uma coisa dessa com você? Esperar o Senhor é difícil, não é? Ainda mais quando a gente tem uma notícia de um câncer. Ainda mais quando a gente tem uma notícia ruim. Esperar o Senhor. Fiquei desempregado. Estou endividado. Senhor, me ajuda a pagar minhas contas. Me ajuda a pagar minhas contas. O cara fica até com o joelho igual de um camelo. De tanto que ele ajoelha. Mas o Senhor não se move em nada. Fica parado. Nem sempre o silêncio de Deus é um sinal de ausência, tá? Diz pro teu irmão, Deus está quieto, mas está trabalhando. Tem propósito em tudo isso. Às vezes o atraso de Deus não é descuido dele. É a glória sendo preparada para se manifestar. Marta e Maria mandam avisar, Senhor, aquele que ama está enfermo. Lázaro está doente. Elas já apelam dizendo, é aquele que você ama. Tipo assim, vem logo. Anda logo. Mas não, Jesus continua esperando. Então, é exatamente isso que a família vai enfrentar naquele momento. A espera. Jesus estava além do Jordão, como eu já disse. Mas ele não foi imediatamente, ele esperou. Há dores que Deus não remove imediatamente da gente. Porque ele quer revelar algo muito maior através delas. E a gente canta, e que das minhas feridas saia poder para curar. Tem certeza? O pastor trouxe uma palavra aqui dizendo que um dia suas feridas vão trazer cura. Mas quem é que quer ficar ferido por muito tempo, né? Mas Deus quer revelar algo nas suas feridas. Nem toda demora é abandono e às vezes é uma preparação para um testemunho bem maior que Deus quer fazer na sua vida. Então olha para a pessoa que está na sala e diz, fica calmo. Pelo amor de Deus, fica calmo. Agora avance comigo lá para o verso 20. Lá de João 11, tá? Verso 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que interessante, Marta continua sendo a primeira a se mover. Porque quem é do serviço, ele se move. Quem é o cara executador, ele vai. Ele tá lá. Ele chega primeiro. Ele é o primeiro. Maria estava como? Maria estava lá. Primeiro, eu tô aqui sentado. Deixa eu de boa aqui. Cada um lidar com o luto de uma forma. E a gente tem que parar de querer que os irmãos sejam tudo iguais. A Bíblia diz que Deus, na sua multiforme graça, existe diversidade no reino. As pessoas não são iguais. Para de querer que o quietinho seja falador como você. E o falador, o quietinho, para de querer que o falador pare de falar. Respeita o homem, respeita a mulher e vice-versa. Tem homem que fala pra caramba. Minha esposa diz que eu falo pra caramba. Eu acho que ela fala mais que eu. Mas ali a gente faz uma disputa boa. Só Jesus na casa. Então Marta continua sendo a primeira, e no primeiro texto ela foi a primeira a abrir a porta. Agora ela é a primeira a correr ao encontro de Jesus. Mas agora não há pão, não há mesa, não há serviço. Agora tem dor, tem luto, tem lágrimas. Maria chega com a frase carregada de verdade e de ferida.
Ela diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não é uma incredulidade, querido. Marta estava acostumada de ver Jesus pessoalmente tocar as pessoas e sará-las. O que ela estava dizendo: por que você demorou tanto? Se você tivesse vindo aqui, não tinha acontecido isso. A gente até estava a fim de pagar um Uber para você vir, e você não quis. Ela está dizendo: eu sei quem o Senhor é, mas eu não entendi o que o Senhor fez. Aconteceu isso já com você? Você sabe que Deus cura, não sabe? Você sabe que Deus transforma, não sabe? Mas tem coisa que parece que na nossa vida demora para acontecer. E aí acontece algo trágico, a gente fala: como é que pode, Deus? Como é que pode isso? Então Jesus responde com uma das maiores revelações do Evangelho. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus revelou uma identidade dele. Ele diz: eu sou, já baseando lá em Êxodos, quando no capítulo 3 o Senhor diz: eu sou o que sou para Moisés. Ele é. Ele quer trazer vida de volta para sua casa. A sepultura não tem o poder de governar Cristo. Cristo governa a sepultura. Cristo governa. Ele está dizendo: aquilo que para você terminou, para mim ainda não acabou. Não acabou. Algo que você já declarou morto, o casamento, a sua esperança, a sua oração antiga, uma promessa, uma fé enfraquecida. Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Não morreu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus pode restaurar a sua vida. Perceba, antes da manifestação tem que vir a fé. Antes da ressurreição vem um confronto. Você crê? Não é apenas sobre Lázaro, é sobre quem Jesus é, querido. Quem Jesus é na sua vida. E Marta responde algo extraordinário: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como Marta mudou de Lucas 10 para cá. Já até deu uma convertida na mulher. Ela parou de trabalhar e olhar mais para Jesus. Então ela estava dizendo: eu sei quem tu és. Ela estava dizendo, ela está agora madura. Ela não está mais, não é mais ausência de dor. É conseguir reconhecer que Cristo é sobre as dificuldades. Tu és o Cristo. Diga para a sua dificuldade: eu tenho Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para de andar cabisbaixo, abençoado. Marta cresceu, Marta fez, Marta foi, Marta realmente deixou que Deus fizesse na vida dela. E eu quero ir com você avançar agora. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso 28, que diz assim: tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e ela em particular, e disse em particular: o mestre chegou e está chamando. Ao ouvir isso, Maria se levantou e foi para os pés de Jesus. E o que Maria disse lá na frente? Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes. O clamor da casa era o mesmo. Era um clamor de dor, de quem perdeu algo. Querido, o que você perdeu? O que morreu dentro de você? Eles estavam paralisados. Eles tinham medo. Eles tinham sim Jesus, mas eles estavam, cara, agora já era. E na cultura, lá, até o terceiro dia, eles acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. Mas quando chegava no quarto dia, não tinha mais possibilidade nenhuma. Então eu quero que você pense comigo: o que é que está morto dentro de você hoje? O que já cheira mal? Então Jesus, no verso 11:35, diz que Jesus chorou. E aqui é o menor versículo da Bíblia, mas sabe por que Jesus chorou? Chorou por causa da condição do homem.
do pecado. A morte nunca foi o plano de Deus. A morte nunca foi o plano de Deus. Lá no Éden não era para ter existido nada disso, mas o homem pecou. E porque pecou, a morte entrou. E a morte é o que separa a minha vida e a sua de Deus, é o pecado. Jesus chorou porque o homem estava numa condição de pecado, entristecido, pensando por quê. Claro que Jesus chorou porque amava Lázaro, porque tinha essa parte do homem, mas Jesus estava chorando muito mais, pelo sentido, a morte entrou na humanidade, mas eu vou resolver isso. E lá na frente Jesus pergunta onde é que sepultaram ele. E Jesus vai até lá. Depois que Jesus vai até lá, Jesus diz para a morte, tira a pedra. Tira a pedra. A Marta fala assim, mas Jesus, já é o 4º dia, cheira mal. E Jesus diz assim, eu não disse que se você crer, verás a glória de Deus? Jesus está dizendo isso para você hoje. O que está cheirando mal dentro de você? O que está cheirando mal na sua vida? Deus tem o poder de trazer vida de novo. Então Jesus diz, Lázaro, saia para fora. E a massa que Jesus manda tirar todas as ataduras, porque ele estava igual uma múmia, né? Não igual uma múmia, mas estava algumas partes enroladas. E Jesus manda tirar. E olha que Jesus diz, deixe ele seguir. Jesus está te desamarrando hoje. Jesus está restaurando coisas em você hoje, porque Ele quer que você siga. Bora para a 3ª casa, bota lá para mim, por favor. Queridos, é um desafio ter que expor 3 textos, tá? Me perdoa que eu já passei um pouco do meu horário aqui. Tudo bem? Glória a Deus. Deus está falando com você? Amém. Vamos lá então. João, capítulo 12. Do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Lembra a primeira casa? A casa de Betânia, essa mesma casa. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Onde estava Lázaro agora? Na casa. Sentadinho, bonitinho, cheirosinho. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Uma ceia, olha. Ninguém estava mais tão apavorado. Marta servia. O que Marta está fazendo? Sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo e nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos e se encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos ler só até aqui para a gente encurtar. E aqui eu vou expor já finalizando. O que aconteceu nessa casa? Jesus entrou, tirou a distração. Marta continuava fazendo o quê? Servindo. Só que os olhos dela estavam onde agora? Você não viu o texto dizer Marta estava continuando aflita, andando para lá? Não. Marta começou a olhar para Jesus. Segunda coisa, quem estava na mesa agora? Lázaro. O que morreu em você vai voltar para a mesa, para o lugar de Deus. Oh, meu Deus. A terceira coisa, a adoração entrou na casa. Adorar a Deus é colocá-lo no centro de tudo. Uma mulher pegou o salário de um ano inteiro de trabalho e quebrou aos pés de Jesus. E você vai ver que o endemoniado do Judas fala, ai. Tem sempre um endemoniado. Quando você estiver adorando, sempre vai ter um endemoniado querendo diminuir a sua adoração. Sempre vai ter. É por isso que eu não estou nem aí. Eu grito mesmo, aleluia. Eu grito glória a Deus. Eu choro. E ninguém tem nada a ver comigo. Quer falar, fale. O importante é estar falando o meu nome. Fala, vai para falar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não perde a adoração. Adorar não é cantar. Tira isso da sua cabeça, abençoado. Adorar não é cantar. Adorar é estar no centro da vontade de Deus. E para você pensar que eu já estou acabando, fica de pé aí, para a gente terminar assim.
A Bíblia diz que o perfume encheu toda a adoração. Precisa encher a tua casa. O que tem saído dos teus lábios, querido? Você tem louvado a Deus quando tudo está ruim e quando tudo está bom? Ou você tem louvado a Deus só quando as coisas dão certo para você? Você tem quebrado aos pés de Jesus algo que suba como cheiro agradável às narinas dele? Ou você tem sido como Judas, que está pensando muito mais no dinheiro? Eu queria que você fechasse seus olhos.